Olá, você que acompanha a TV Unisantos, afiliada à TV Brasil, mais uma vez de volta com você aqui, Sindicato e Notícias. Você já sabe, todos os sábados a partir das 2 da tarde, às 14 horas, se assim você preferir. Portanto, Sindicato e Notícias aqui com você. O nosso amigo Valmir Amaral, ainda impossibilitado de estar presente, levando até você aí o Sindicato de Notícias, hoje estaremos aqui juntinho com você e com os nossos convidados. E por falarmos em convidados, está aqui, ó, do meu lado esquerdo, o nosso amigo, o Francisco, o popular Chiquinho, lá da Praia Grande, presidente do Sindicato dos Edifícios e Condomínios de Praia Grande. Ô Chico, prazer em falar com você. O prazer é todo meu, o Paulo. E eu queria, inclusive, Paulo, falar essa questão do Chiquinho, como é que surgiu aí, porque nego vê o Chiquinho como, né? Como é que tá certo, é porque, né? Tá certo, por que Chiquinho, né? Porque, olha o tamanho do cidadão, aí todo mundo o chama de Chiquinho. É então, bom, interessante você explicar. Lá no passado, em outras diretorias aí, porque já passamos por várias eleições, né, dentro da nossa instituição, e lá chegou uma época que nós tínhamos 3 Francisco. Certo. Então lá tinha, como é que chamava? Francisco, onde nós estamos em 3. Então decidimos o seguinte, ficaria o Chiquinho, o Chicão e o Francisco. Certo. E foi aí que acabei ficando como Chiquinho. Mas é um prazer, eu adoro que seja tratado mesmo dessa forma. Eu acho que é uma forma carinhosa assim da gente articular, trabalhar, né? E eu acho muito legal. Então, é até interessante se você parar para refletir, tinha Chiquinho e Francisco. Certo, eram 3 pessoas. Francisco que decidiram. Aí o Chicão, quem era o Chicão? Ah, o Chicão era um companheiro. Ele era pequenininho, era grandão, como é que ele era? O Chicão era um cara, mas uma pessoa maravilhosa. Aí depois o Francisco... Também, então era só para decidir, identificar. Uma definição, tá certinho então, tá identificado, tá certinho. Agora nós vamos apresentar, já você volta com a gente aqui, falando um pouquinho a respeito de tudo que aconteceu nesse ano 2015, o que realmente as propostas, que se foram viáveis ou não, os acontecimentos, porque afinal de contas o trabalho do sindicalismo realmente é um trabalho de seriedade, um trabalho que busca objetivos em prol da sua categoria e até mesmo de pessoas que às vezes nem sempre faz parte da categoria, mas o sindicato está ali dando suporte. Vou falar agora com o nosso amigo convidado, o José Delson, todo mundo chama de Delson, ele que é diretor do Sintores, Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes da Baixada Santista. E completa o resto, por favor, meu amigo Delson, prazer você aqui conosco. Prazer enorme, Paulo, William, meu companheiro Chiquinho, ao qual eu sou testemunha da luta dele aí, das conquistas na Praia Grande, todo o Litoral Sul, pelo Sindicato dos Edifícios, né? Eu sou diretor social do Sintores, que é Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bar, Restaurante, Pizzaria, como já foi dito pelo Paulo Roberto, né? O nosso presidente chama-se Edmilson, nós temos uma diretoria ampla, né? E estamos aí na luta, buscando a conquista dos trabalhadores. Esse ano 2015 foi um ano vitorioso, com bastante custo de capacitação, com boa convenção coletiva de trabalho, com bastante eventos para a categoria. Foi um ano que nós estivemos muito próximo, o trabalhador esteve muito presente com a gente. Foi isso aí, Paulo. Muito obrigado. Importantíssimo. Daqui um pouquinho o Delson vai retornar conosco aqui, vai comentar um pouco a respeito dos acontecimentos aí de 2015 e também as propostas, o que o sindicato, juntamente com a sua diretoria e seus associados, esperam para 2016, que já está chegando aí. Agora, meu amigo Chiquinho, eu tomei conhecimento que você, representando o Sindicato Praia Grande, o Félix, o Sindicato de Santos, e nosso amigo Severino Augusto, Severo, um abraço para você, representando o Sindicato de São Vicente, estiveram no Rio Grande do Sul, no Congresso de Dirigentes Sindicais. Gostaria que você pudesse comentar um pouquinho a respeito desse congresso, de tudo o que aconteceu lá. Foi viável? É realmente interessante participar de um congresso como esse? Veja bem, Paulo, o interesse de a gente participar dos congressos é o aprendizado, né? Porque assim, da mesma forma em que o trabalhador
vem buscar conosco a informação, ou seja, da mesma forma que o trabalhador, por exemplo, um filiado que se associa à instituição, tanto o CDRS quanto é o nosso, ele vem buscar a informação e nós temos que estar capacitado para fazer o atendimento desse pessoal. E nós também precisamos ser filiados a outros órgãos, né? E aí eu falando como instituição, o nosso sindicato, por exemplo, é obrigado a estar filiado a uma central, né? Uma federação, uma confederação, porque é nesses congressos e meses que nós vamos lá buscar a melhor forma de trabalhar, a melhor forma de ter o que oferecer e como aprender a oferecer conquistas para esses trabalhadores, para a nossa categoria. Então está lá dito muito bem, Congresso de Dirigentes Sindicais. Isso é um aprendizado, né? Cada dia a gente aprende um pouco mais e divide isso com a própria categoria. Então é maravilhoso. Isso é muito importante. Agora, Delson, vocês também participam desses congressos, vocês fazem participação, como que funciona? Bastante, Paulo. Nós somos filiados à Central Única dos Trabalhadores CUT, à Federação Hoteleira, que é FET Hotel, e a Contrax, que é a Confederação do Comércio e Serviço da CUT. E nós temos, pela Contrax, aí, congressos o ano todo, praticamente uma vez por mês a gente se reúne, o pessoal da Contrax, o pessoal da FET Hotel também, muitos encontros, e na CUT também. Então a gente vive nesses encontros sim, nesses congressos, e é para buscar realmente base para a gente trabalhar aí com a categoria visando a conquista de melhores condições para o trabalhador. Então, isso é muito importante. Pois não, Chico. Só pegando um ganchinho com o companheiro Delson, quando faz o encontros dessas instituições, inclusive são dali onde se tira a proposta, onde se cria projeto, onde se, junto a próprios deputados, né, Delson, que são apresentados esses projetos e assim esses projetos vão ser discutidos em bancadas na Câmara dos Deputados em Brasília e aonde vem ajudar, né, a nossa categoria. Isso tanto para nós em condomínio, quanto todas as categorias, o procedimento são dessa forma, né, e cada uma apresentando o seu projeto naquilo que é mais viável, né, e favorável aos trabalhadores. Você quer ver uma coisa? Tramita, por exemplo, aquele 4330 que regulamenta a questão das terceirizações, né? E nós somos contra aquele 4330, são nesses congressos que discutem essas coisas. Por quê? Nós estamos aqui para defender trabalhador. E a gente vê que aquilo lá, da forma que está, é uma precarização para o trabalhador, não é isso, companheiro? Com certeza. Então são esses assuntos que são abordados, tanto esse quanto tantos outros, né? Mas que o trabalhador não entende como que funciona isso. E nós somos obrigados a aprender como fazer isso e levar o conhecimento do trabalhador o que é prejudicial para ele com relação a esse sentido. Então isso que é a parte importante da questão dos congressos. Correto. Agora, Delson, eu gostaria que você pudesse tecer um comentário a respeito da avaliação. Você como diretor sindical, você como um dos diretores lá da Sintores, que você pudesse comentar a respeito de que esse ano 2015 foi positivo, os objetivos da categoria, os objetivos da direção do sindicato, como as coisas aconteceram. Realmente, chegando no final do ano agora, senta-se e diz, valeu a pena 2015 no nosso trabalho, ou não? Valeu a pena sim, Paulo. Ralamos bastante, foi um ano de muita ralação, de muito trabalho, mas Paulo, para garantias de direitos, né? Porque a categoria patronal, ela quer um pouco retirar alguns direitos, né? E a gente, para garantir esse direito, tem que suar a camisa. Então, nós garantimos direitos e conquistamos um índice de 10% de reajuste para a categoria, que chegou a dar alguma coisa de aumento real, né? Algumas cláusulas também foram conquistadas na convenção coletiva e valeu a pena, valeu a luta. Eu acredito que 2015 foi um ano de vitória, sim, e que a nossa luta não para, ela já estamos trabalhando, porque a nossa database é agosto, mas a gente já tem que começar
desenvolver um trabalho, porque abril, maio a gente está pautando a pauta de reivindicação, a subdelegacia do trabalho, chamando o patronal na mesa redonda, porque tem que começar cedo, porque se não começar cedo, não sai, entendeu? Então, agosto do ano que vem, a gente quer mais uma vez terminar com vitória, para encerrar o ano que vem também com vitória. Então, 2015 foi positivo, nossa categoria está contente, conquistamos bastante avanço na área e garantimos alguns direitos que não deixaram se perder, porque nós estamos num momento que o pessoal está querendo preservar emprego, né? E a gente acha que não tivemos esse prejuízo, preservamos empregos, mas conquistamos alguns direitos, inclusive reajuste no salário dos trabalhadores. Nós vamos agora para o nosso intervalo, já está em cima, mas eu vi uma conversa aí nos bastidores, não sei se isso é real ou não. Você parece que convocou, né, ou convidou o Chiquinho para montar um time para fazer um mistão que você garante que vai jogar embaixo das canetas dele. Isso é verdade ou mentira? Vai dar um jogo bom. Tá certo. Daqui a pouco fazer um futsal da média idade. Tá certo. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos para o nosso intervalo. Daqui um pouquinho retornando, trazendo muito mais informações para você, aqui com os amigos, o Chiquinho e também o Delson. Nosso intervalo, já de volta com você, Sindicato e Notícias. O Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Afins de Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém, Peruíbe, informa que estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional. O SECAMP, federações e centrais sindicais em busca de novas conquistas. Trabalhador, você que tem algum problema, venha para cá, junte-se a nós. Nós do SECAMP, Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios, na Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, viemos desejar aos nossos associados e amigos boas festas e um feliz 2016. Venha se afiliar ao Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios de São Vicente. Convênio médico especial, clínico geral, ginecologista, pediatra, dentista, oftalmologista, departamento jurídico e departamento de aposentadoria. O presidente Severino Augusto convida você. Venha, você será o nosso mais novo associado. Em nome da diretoria do Sintores, Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes, Pizzaria, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, no final desse ano de 2015, vimos desejar a todos os nossos associados e familiares boas festas e um feliz 2016. Advogado, dentista, clínico geral, oftalmologista, departamento de aposentadoria, exames laboratoriais, departamento de orientação trabalhista, bolsa de empregos, barbeiro, salão de festas, barraca de praia, cursos gratuitos durante o ano. Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios de Santos e Cubatão. Rua Júlio Conceição, 238 em Santos, com sede própria. Telefone 3234-7196 ou 3234-1706. Bem, de volta, Sindicato e Notícias aqui na TV Unis Santos, afiliada da TV Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, porque você sabe, todo sábado, às 14 horas, aqui na TV Unis Santos, Sindicato e Notícias. E logo mais, aproveitar, né, mandar uma alusão para o pessoal que acompanha o Giro da Baixada. Giro da Baixada, todos os sábados, às 18h50, trazendo para você aí as baladas noturnas, trazendo para você entrevistas direto lá do Ilha Pochá Clube e muito mais. Então fica o convite para estar comigo logo mais dentro do Giro da Baixada aqui na TV Unis Santos. Meu amigo Francisco, meu amigo Chiquinho, assim eu prefiro falar, como todo mundo chama de Chiquinho, o Chiquinho fez assim, ó, no intervalo, você vê como é que é a televisão, né? A televisão é um negócio bem estranho. Aqui, quando estávamos falando, que o Delson prometeu de jogar uma bola embaixo das canetas dele, ele sorriu. No intervalo ele falou assim: Delson, nós vamos apostar alguma coisa, porque aqui não. É verdade ou mentira, Chiquinho? Chiquinho, agora vamos falar um assunto bastante interessante, porque eu sei que o Sindicato de Praia Grande também faz um trabalho bastante sério para a sua categoria. E o que você poderia falar? Os pontos positivos, o que aconteceu esse ano?
Veja bem, Paulo e Delcio, você que está nos assistindo. Eu acho que o grande diferencial, sim, não estou aqui menosprezando nenhum representante, nenhum trabalhador, nenhum dirigente sindical, mas eu vou para a rua, panfletar a cidade, cumprimentar o trabalhador, conversar com o trabalhador, oferecer as nossas colaboração para que esses trabalhadores acreditem no nosso trabalho. Então eu vou à luta, porque assim, você não pode ser um dirigente sindical que você fica só atrás da mesa. Você tem que ir fazer o seu papel, o seu trabalho, e isso a gente faz. Então veja, esse ano, por exemplo, a situação, eu diria que foi maravilhoso. O trabalho que nós fizemos, que a gente vem desempenhando, que a gente vem fazendo, que a gente promete só aquilo que a gente consegue fazer. Lá nós não prometemos aquilo para ficar em débito com o trabalhador, não. Né? Então a gente faz aquilo que a gente pode. Né? E isso eu tenho um imenso prazer em falar, tenho até orgulho e satisfação em dizer, porque o trabalhador que hoje não se filia à nossa instituição, não é porque não é bom, é por opção. Né? Então eu acho que nós estamos no caminho certo. As nossas conquistas, nós tivemos a negociação salarial, aí nossa data base é junho, onde nós negociamos 8% lá em junho, e tivemos 35% de cesta básica, né? E tantas outras questões que nós negociamos na Convenção Coletiva de Trabalho, que é o ganho do trabalhador. Porque o trabalhador em si, ele também, muitas vezes, não sabe nem sequer ir em busca do quais são os direitos dele ou o que o sindicato oferece para ele. Normalmente ele tem como 5 coisas básicas, que são salário, transporte, hora extra, acúmulo de função, né? Assim, mas são... Então, veja, nós temos mais de 60 cláusulas lá, que são negociadas com o patrão dele, são benefícios para ele. Então, veja, eu diria que foi um ano muito bom, apesar de nós temos aí uma crise política, e não uma crise brasileira, é uma crise que vem de fora e que já está afetando todo o mundo, né? Então, mas está maravilhoso, eu acho que a gente estamos no caminho certo. Você que não se filiou-se ainda, vá lá se informar, veja o que o sindicato oferece para você. Nós temos lá, por exemplo, desde advogado, desde clínico geral, desde ginecologista, desde dentista, para você que é filiado ao sindicato, por um precinho tão pequenininho que você vai falar, não é possível que isso existe. Vá lá que você vai acreditar. Tá certo. O Chico, você até, Chico, citou alguma coisa com relação à crise, né? Depois eu vou expressar a minha opinião, mas antes, porém, eu gostaria que o Delcio poderia falar um pouco a respeito disso, dessa crise que diz que existe no país. O que estão dizendo? De que forma você vê isso, Delcio, por favor? Bem, Paulo, é verdade que existe uma crise, né? Não é uma crise desse país, é uma crise mundial, né? Uma crise que na Europa fez estrago, uma crise que pegou o tio Sam, né? Estados Unidos, é uma crise que pegou todo mundo, né? E ela aos pouquinhos começa a chegar aqui, tá? Mas para a nossa categoria, eu não senti prejuízo, porque o nosso número de trabalhador não diminuiu, a faixa salarial não diminuiu, e a patronzada coloca isso na mesa na hora de discutir, que eles estão fechando, que eles estão morrendo, que eles estão afogados. Mas para mim é chantagem. Para mim é chantagem porque no ano de 2015 eu vi restaurante cheio, pizzaria cheio, hotel cheio, bar cheio, lanchonete cheia, todo mundo tomando cerveja, todo mundo comendo, todo mundo bebendo. Então para mim isso é chantagem da patronzada. Não, companheiro, meu Deus, deixa eu só te ajudar. É que para se alimentar não tem jeito. A hora que mexe no estômago, nós temos que... Então, é diferente do outro tipo de mercado. Então, companheiro, só assim fechando, é real que a crise exista, não é uma crise do nosso país, é uma crise do mundo que afetou a gente.
mas não é uma coisa terrível. Nós já tivemos crises muito maior no passado, a índice de desemprego lá em cima, né? Hoje, os índices de desemprego, quando se fala em alta, fala em 6,5%, 6,9%, 7%. Isso não é tão afetado como no passado chegava a 20%. Então, eu entendo que realmente existe, que ela não é de mentirinha, que existe essa crise, mas não tão grave assim, a ponto das categorias começarem a querer gerar desemprego. Essas coisas, para mim, tudo eu vejo como chantagem da categoria patronal. E você, Chico? Dessa Olha, forma eu que você vejo, vê? não, eu acho que é relativo, né? Eu acho que assim, não é um diferencial para uns sim, para outros não. É um negócio global, né? Ela é de modo geral. Nós temos aí uma grande massa, o Delso, de rescisão de contrato de trabalho, né? A gente tinha muitas homologações aí mês a mês. E a gente viu que agora desacelerou, né? Desacelerou. Também, mas por que desacelerou? Porque o dinheiro está difícil de se ganhar. Ou seja, não é que eu não tinha necessidade de mexer no quadro, é que eu não tenho dinheiro para pagar, né? Então, assim, é uma coisa que está vindo de cima para baixo, não está afetando só os menores. É tanto o patrão quanto o empregado está sentindo as consequências, né? Mas ainda há quem diga, aí a gente vê grandes economistas fazendo os cálculos, os balanços aí e falando, diz que o ano que vem ainda vai ser um pouco mais ardoso essa situação do que esse ano. Porque assim, as percas que tem em termos de porcentagem de 2015, ela permanece também para o próximo ano. Mas eu acho que tantos outros países que já se meteram em situação tão difícil, com certeza nós sairemos dessa daí também. Tomara que não demore muito, né? Porque o reflexo maltrata bastante, né? Agora, no início da questão, eu citei assim, a crise política que se comenta por aí, que diz que está por aí, né? Evidente, a crise existe sim, a crise mundial. Mas com relação ao Brasil, a visão de vocês, existe um reforço a mais por esse interesse político, essa guerra política que está às claras por aí ou não? Como é que vocês veem isso aí? Porque, na verdade, estão deixando claro que existe um interesse muito grande, político, de alguma forma assim. Como é que vocês veem isso? A crise política, realmente nós não tocamos, ela é real, muito real, porque pela primeira vez começa a sobrar para gente grandes do Congresso, né? A corrupção nesse país é uma coisa que sempre existiu, mas que não chegava, tinha uma cortina na frente muito pesada que ninguém chegava. Não aparecia, sim. Não comparecia. E agora está chegando, você viu recentemente preso, gente muito graúda, senadores da República, vocês viram que essa crise política, nós temos, por exemplo, no Congresso, um presidente do Congresso que está até o pescoço atolado com tantas provas vigentes, e aí vira um braço de ferro, aí um quer jogar para outro, quer jogar para outro. Então, a crise política realmente, mas eu vejo essa crise política no sentido bom, eu vejo que parece que as coisas estão sendo passadas a limpo, e eu vejo um futuro bom, porque não é possível as pessoas mentir tanto toda a vida, enrolar tanto. Eu acredito num passar limpo, que esse país será um passado a limpo, não seja no curto prazo, mas num prazo talvez mais longo. Com certeza, nós vamos chegar no ideal, que é a limpeza desse país. Eu acredito da seguinte forma, Adelso, porque veja, é a única forma de nós aqui, a classe eleitora, inclusive, o que vai lá fazer do seu voto, né, eleger lá o cidadão desde o vereador, o deputado estadual, federal, e daí por diante os dirigentes do nosso país, né? Mas é assim, só agora, de poucos anos para cá, eu diria, que isso está começando a chegar na classe pobre, na classe que elege, na classe trabalhadora. Até então tudo isso era muito restrito, era muito... né? A grande mídia não soltava, agora está começando a aparecer. E por que está voltado? A gente vê no Petrobras, a gente vê no Mensalão,
a gente vendo tantas outras anarquias, vamos dizer assim, mas é agora que o povo está começando a refletir, né? E eu diria, inclusive, um recadinho, porque veja bem, nós estamos agora chegando aí às épocas de eleição, ano que vem nós temos eleição, depois nós temos, né? Então eu acho que está na hora da gente parar, refletir. Eu diria, não venda o seu voto, não se troque por tão pouco. Não chegue a hora que você precisar de um vereador, olha, eu precisava disso, o que eu tinha que fazer para você eu já fiz, né? Então eu acho que não é assim. O povo tem que se mobilizar mesmo, tem que gritar, tem que cobrar. Nós estamos aí com problema nas questões das creches, nas questões dos estudos, nas questões da saúde, em muitas outras finalidades, né? E eu acho que é política, e é de verdade políticas partidárias que decidem isso. Mas a maior culpado de tudo isso somos nós, o povão, o eleitor. Exercer a cidadania mesmo. Exatamente, ser cidadão, né? Exatamente. Gente, o papo é tão bom, mas passa muito rápido. Ô Delso, eu quero deixar um agradecimento a você pela sua presença aqui, né? E levar um abraço especial a toda a equipe, né, do sindicato e todos os seus associados. E fica o microfone do Sindicato e Notícias à sua disposição para você deixar o seu recado final e também, lógico, um recado aí desse final de ano aí, porque estamos adentrando aí 2016. Bom, eu que agradeço, Paulo, a toda a equipe do Sindicato e Notícia. Queria desejar um ano bom, né? 2016 seja um ano com muita felicidade, com muita saúde, com muita paz, né? Acredito sempre que o bem vence o mal, né? E que toda essa discussão, essa crise política, que o bem vencerá, que a gente, em 2016, o país fique mais claro, mais limpo, e que as pessoas de bem tenham futuro, e que as pessoas que não são de bem parem, façam uma autocrítica e passe a ser também pessoas de bem, porque o ser humano não é diferente, basta das boas atitudes para fazer o bem para o próximo e para a gente ter uma vida melhor, um ano, se Deus quiser, muito melhor, Paulo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Meu amigo Chiquinho, deixe seu recado também, por favor. Pois é, Paulo, eu não poderia deixar de primeiro agradecer a Deus, nosso Pai Criador, minha família, todos aqueles que nos acompanham no nosso dia a dia, né? Aqueles que me ajudam, e funcionários, inclusive, daquela instituição. A você, trabalhador da nossa categoria e de outras tantas categorias, né? Eu diria, os trabalhadores de modo geral. Você que nos assiste, que nos acompanha, que ouve as nossas mensagens aí. Então, que Deus ilumine, que abençoe vocês, familiares, dê tudo de bom, que tenham uma boa festa, que Deus ilumine hoje e sempre. Gente, um grande abraço a vocês. A você que ficou conosco, muito obrigado pela sua companhia aqui. Fica o convite no próximo sábado de volta, Sindicato e Notícias, aqui na TV Unisantos, afiliada à TV Brasil. Excelente sábado e final de semana a todos.